Então, nós vamos, então, começarmos aí o nosso estudo. Hoje, nós vamos estudar a parábola que fala sobre o trigo e o joio, porque Jesus veio há 2000 anos atrás e trouxe esses ensinamentos belíssimos. E ele nos ensinou através de várias maneiras, e uma das maneiras foi através das parábolas, né? Então, vai ser um estudo, né? Então, como todo estudo, deixa eu só colocar na minha tela. Aí, como todo estudo, os objetivos, né? O que a gente quer hoje fazer nesse estudo? É interpretar a parábola do trigo e do joio à luz do entendimento espírita. Sabemos que o Evangelho ele tem várias interpretações. E a interpretação que nós vamos oferecer hoje, né, sugerir, é a dada pela doutrina espírita. Então, vamos aí ao texto evangélico, né? Assim disse Jesus, está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. É bem longa essa parábola, né? Mas vamos lá. Nós vamos estudar todinha ela hoje. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E a gente grifou algumas palavrinhas só para dar logo de início, né? Só para dar o significado, o simbolismo por trás disso. Mas nós vamos estar discutindo tudo isso em detalhes, tá? Então a gente vê que aí o campo, ele se refere ao campo, onde está a primeira palavra, né? Que aparece aí. O campo é a humanidade. O semeador, o homem que semeia, é Jesus. A semente de trigo é o evangelho. A erva má, né, erva daninha, são as interpretações capciosas que se dão aos textos de Jesus. O inimigo são aqueles que se opõem aos ensinamentos cristãos. Toda essa interpretação, a gente vai falar desse livro do Rodolfo Caligares, que é sobre as parábolas evangélicas. Ele tem esse livro excelente, onde ele faz interpretações incríveis sobre esse texto. Também veremos outros livros de Emmanuel, por exemplo. Então, gente, o crescimento, a gente vê aí que o joio, ele cresce junto com o trigo. E ele vai representar, nessa parábola, a luta entre o bem e o mal, que é muito comum no planeta de expiações e provas, esse que a gente vive, né? Ele indica também as dificuldades e as bênçãos que nós temos na nossa luta cotidiana, na nossa existência. Então, a gente tem que considerar que muitos joios, né, entre aspas, encontrados na nossa existência, eles ocorrem em decorrência do quê? Da nossa invigilância. Então, a gente sabe que a maioria dos problemas que nós enfrentamos é em decorrência do quê? Da nossa invigilância. Ou então, decorrentes de processos de apego que a gente tem à matéria. Né? Nós ainda somos muito materializados. E nós não superamos isso, tá?
Então, tem aí uma entrada já dizendo aí as palavras, o que significa. Mas vamos, então, à interpretação agora, né, mais detalhada desse texto aí. Muito bem. Homem que semeia boa semente no seu campo. Vamos ver assim. Os ensinamentos, né? Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos ver o que tem esse significado. Vê, a boa semente, como nós mencionamos anteriormente, é o evangelho de luz e amor. E esse evangelho, gente, é que nos dá, nos concede a maneira de libertarmos das nossas imperfeições. Porque é através desses ensinamentos que nós vamos nos libertar. A humanidade que está aí representada pelo campo indica os espíritos, ou seja, nós, não só encarnados, como também os desencarnados, que nós estamos em que tipo de processo aqui no planeta? De aperfeiçoamento. Então, o homem que semeia a semente no seu campo, como a gente destacou aí no texto, é uma afirmação que aplica a nós próprios, no outro sentido também. Demonstra que a gente tem um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo. Então, cada um de nós tem um nível evolutivo, então cada um de nós vai ter um campo específico de atuação. E a gente desenvolve o quê? Experiências. E essas experiências que nós passamos, elas são importantes para o nosso aprimoramento espiritual. Então, à medida que nós evoluímos, descobrimos a necessidade de selecionar valores que devem ser aplicados nesse campo que nós estamos. A boa semente. O que a boa semente vai representar, então? É a semeadura dos valores morais e intelectuais que nós devemos cultivar. Tudo bem até aí? Muito bem. Ainda no livro do Rodolfo Carigares, ele faz essa seguinte mensagem muito bonita. Jesus tem o seu campo, me desculpem. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Quer ver? Essa visão, assim, vamos dizer, Jesus olhando para o mundo, né? Semelhantemente, né, em comparação, nos esforços de semear essa boa semente, nós devemos estabelecer condições que serão propícias para manter o quê? A harmonia, a segurança e paz na nossa vida. Então, são essas coisas que nós vamos ter que pensar hoje à noite, refletir, né? Continuando no texto evangélico, né? Mas, agora já só vou falar a parte que está grifada. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio, né? A erva daninha, no meio do trigo e retirou-se. Muito bem. Essa frase que está aí destacada, ela nos dá duas reflexões. Uma, dormindo os homens, é a necessidade de repouso que nós temos depois das nossas atividades de trabalho. A outra está associada à preguiça, que nós temos, né, que distinguir, saber discernir quando a gente está descansando, porque nós merecemos esse descanso, ou quando a gente está agindo de maneira preguiçosa. Muito bem. Em O Livro dos Espíritos, na questão 682, aprendemos, através dos espíritos superiores, que o descanso físico e mental é lei natural.
Então, o repouso, abrindo aspas aí do Livro dos Espíritos, questão 682, o repouso, ele serve para a reparação das forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Do que eles estão falando? Quando nós dormimos, o nosso corpo físico descansa, mas o nosso espírito tem um pouco mais de liberdade. Não tem liberdade total, senão seria desencarne, mas tem uma certa liberdade. Então, a gente chama de desdobramento. É quando, durante o sono, o nosso espírito, então, se põe a relacionar diretamente no mundo espiritual. Então, gente, nós temos que discernir, como eu disse antes, o descanso da ociosidade. E aí vem Emmanuel dar uma puxada de orelha em nós, nesse livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, olha o título do capítulo, Obsessão, né? Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então, é muito importante que nós não ficamos inertes, que nós não ficamos ociosos, mas também dando a importância devida ao descanso. Continuando o nosso texto, nós vamos voltar a falar dessa parte do dormindo, tá? Continuando aqui. Aí veio o seu inimigo, né? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muito bem. O que é veio o seu inimigo? Quem é esse inimigo? Esse inimigo, ele pode simbolizar adversário, aquela pessoa da qual a gente não tem simpatia ou não tem simpatia com a gente. Mas também esse inimigo pode ser aquelas paixões e vícios que nós ainda temos dentro de nós. Então, a despeito de ambos, veja bem, os inimigos, eles são como um sistema avaliador do nosso progresso, tá certo? Porque se a gente ainda tem paixões baixas, se nós ainda temos inveja, orgulho, tudo isso serve para avaliar. Então, a despeito de ambos serem instrumento avaliador do progresso que tenhamos alcançado, não devem ser objeto de inquietações, ou seja, a gente não deve se preocupar em demasia. Então, perante qualquer inimigo, isso está no Fonte Viva, no capítulo 152, que é intitulado Vem, com ponto de exclamação. Olha o que Emmanuel fala. Olha como nós devemos nos conduzir diante do inimigo. Sempre o bem pelo mal. Então, se alguém comete o mal contra a gente retribui com o bem. A verdade pela mentira. E o amor pela indiferença. Então, são três coisas que são poucas palavras, mas têm um significado imenso de como nós devemos reagir contra os nossos inimigos. Então, o adversário, em qualquer contexto, ou seja, não tem exceção, qualquer adversário, sejam aquelas paixões que nós abrigamos dentro de nós, ou seja, de fato, um outro espírito, o adversário, em qualquer contexto, representa as perigosas infiltrações do mal. Se a gente se deixa levar pelo inimigo, de sentir raiva, de sentir todas as coisas que nós já sabemos que não devemos, ou então, se a gente dá vazão a paixões, ainda defeitos que nós temos dentro de nós
nós estamos indo para um caminho que vai causar muita dor em nós, que nós devemos a todo custo evitar. Olha o que diz Emmanuel nesse livro, Vinha de Luz. Ele diz o seguinte: o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Por isso que a gente tem que ficar alerta, né? Mas o discípulo de Jesus, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, bafejados pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, que é o Evangelho e o Espiritismo, esse deve saber de antemão quando lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso, porque nós não somos perfeitos, a gente aceita essas ilusões desses homens abomináveis que estão aí na política, na ciência e na religião, caso a gente aceite essas ilusões, nós estaremos agindo por responsabilidade própria. Nós é que seremos responsabilizados pelos nossos atos. E se nós damos vazões, se a gente então, por exemplo, a gente tem o direito de votar, né, um representante, mas se a gente escolhe aquele cujos atos, não estou dizendo escolher por engano, você já sabe de antemão que aquele indivíduo vai agir somente sob interesse próprio e vai prejudicar populações inteiras. Então, a gente sabe de antemão. Então, o que acontece? Nós somos corresponsáveis. Nós partilhamos. Olha só, entrando, olha o texto, em último parágrafo, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Esse comentário que Emmanuel fez é um comentário sobre uma passagem de Pedro. Porque, assim, as nossas imperfeições morais são os nossos ferrenhos adversários. Então, quanto menos esperamos, nós somos envolvidos pelas tramas das nossas próprias imperfeições. Por isso, aquela importância que a gente sempre fala aqui em palestra e aula, a importância do conselho de Jesus que está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Qual que é, gente? Vigiai e orai. Então, nós temos que ficar atentos, porque qualquer coisa que atentem a gente nas nossas imperfeições, nós temos que ficar muito, muito atentos. Muito bem. Então, nós temos essas imperfeições que são o quê? Os inimigos dentro de nós, né? Porque muitas vezes a gente menciona os inimigos exteriores, né? Que são os piores expoentes de perturbação. A gente fala, não, isso aí foi o obsessor, não fui eu. Mas é urgente que nós olhemos para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não podemos afastar facilmente, porque eles se alojam dentro da nossa alma, escolhe lá um cantinho da nossa alma e fica lá. Quais são esses inimigos de que a gente está falando? Dentre eles, muitos, né? Os mais implacáveis são o egoísmo, a vaidade, o desânimo e a intemperança mental, quando a gente fica irritado o tempo inteiro, né? Intemperança mental. Muito bem. O egoísmo, porque o egoísmo, ele bloqueia a nossa visão espiritual, impedindo que a gente veja as necessidades daqueles que nós amamos. O orgulho não nos permite acolher a luz do entendimento.
Às vezes uma pessoa vai num templo religioso e quando ouve a palavra Jesus sai correndo, não quer saber. Entende? Esse é o egoísmo e o orgulho da pessoa. Muito bem. A vaidade. A vaidade, ela é uma superestimação do nosso próprio valor. Sabe, a gente se dá valor demais. Nós somos formiguinhas. O desânimo. O desânimo, ele nos impele aos princípios da inércia. Desânimo é uma falta, nós não podemos desanimar. Nós temos que lutar, mas fervorosamente contra o desânimo. A situação está difícil? Está, mas ela pode e vai melhorar. Nós sabemos que vai. E a intemperança mental? A intemperança mental, ela situa a gente na indisciplina. É o medo de sofrer que nos subtrai, a gente perde essas oportunidades de progresso. E tantos outros agentes nocivos que se instalam no espírito da gente, não só esses, né? Esses são os principais. E ele corrói toda a nossa energia e tira toda a nossa estabilidade mental. Então, na parábola, os inimigos, né? O inimigo veio e jogou a erva daninha. O principal, além dos inimigos externos que a gente comumente fala, o principal e mais difícil de combater são os inimigos dentro de nós, são as nossas imperfeições morais que nós devemos realmente nos esforçarmos para melhorar, né? Ainda no Fonte Viva, a gente trouxe essa passagem para vocês. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Daí um imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Então, é importante que nós estejamos atentos porque as investidas do mal, alheias ou próprias, né, de nós mesmos, elas não marcam hora, né? Elas surgem assim subitamente. Então, o joio, caracterizado aí pela erva daninha na parábola, representa aquela ação contrária ao bem. Então, semeado quando estivermos desatentos, ou seja, dormindo, né, pode gerar resultados não desejados, né? Resultados indesejáveis. É por isso que nós temos que realmente orar e vigiar e realmente ficar atento às nossas imperfeições. Por que será que eu reagi daquela maneira quando me falaram aquilo? Por que eu estou desejando mal daquela pessoa? São coisas que nós devemos sempre nos perguntar, né? Sempre nos perguntar. Santo Agostinho tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás é um guia ótimo para se estudar o Evangelho, ele nos fala ao final do dia, reveja as suas situações. Será que eu poderia ter agido de uma forma diferente quando eu conversei com aquela pessoa? Por que eu explodi naquela situação com aquele outro? Por que eu tratei mal o meu irmão? Por que eu tratei mal a minha mãe? Por que eu tratei mal o meu cunhado? Então a gente vai, sabe, a gente começa a refletir nas ações que a gente teve durante o dia. É um começo, né? É um comecinho aí. Continuando a nossa interpretação do texto, vou colocar aqui a parte de novo. E semeou o joio no meio do trigo. Então, o inimigo foi lá e jogou a erva daninha e retirou-se. Bom, a frase que a gente destacou aí no texto. E semeou o joio no meio do trigo, ele tem um significado específico. Veja, Jesus poderia ter escolhido outra semente. Por que será que Jesus escolheu o trigo? Que não o joio, né? Para ilustrar o quê? O adversário do bem. O joio, ele é uma erva daninha.
e ela se parece muito com o trigo, então é muito difícil de você, no comecinho, né, depois da plantação, é muito difícil você distinguir o que é o joio e o que é o trigo, que se desenvolve no meio dele. E assim acontece na nossa vida, porque nós encontramos ações infelizes nesse mundo, ao lado de sublimes realizações humanas, né? A gente liga o noticiário, a gente vê as duas coisas. A gente vê, por exemplo, um crime sendo que foi cometido e um ato de solidariedade. Como eu vi essa semana, uma pessoa viu um casal que tinha acabado de perder a casa, estava um casal jovem, com o filhinho, bebê, sabe? Vendendo bala no farol. Foi lá e indagou eles. O que está acontecendo com vocês? Nós perdi o emprego e perdi a casa, não pude mais pagar. A pessoa, que não era rica nem nada, não era uma pessoa de posses, doou uma casa que tinha para eles poderem morar. Então a gente vê esse ato de solidariedade, aí depois vem a notícia de um crime. Então é exatamente isso, é o joio e o trigo, né? É o que acontece na vida, ações infelizes ao lado de sublimes relações humanas. Então você veja, essas parábolas de Jesus, elas têm assim um ensinamento muito profundo. As palavras que Jesus escolheu, as situações que ele escolheu da vida cotidiana das pessoas com que ele falava na época, foi tudo escolhido assim meticulosamente, né? Muito bem. Vamos ler essa passagem do Vinha de Luz. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, lembra da parábola? Ele falava assim: é para tirar o joio e jogar fora? Não, cria junto. Ele não quis senão demonstrar o quê? A sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal oriundo, né, decorrente das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. É lindo esse texto, não é? Eu acho que vocês vão de concordar aí. Veja, isso daí é ponto de discussão em religiões, porque veja, as pessoas falam, mas se existe Deus, por que está aí o mal? Não é mesmo? Então não existe o mal por relaxamento do lavrador divino, porque essa é a nossa condição humana. O que existe sim, como a gente viu aí no texto, é a tolerância, sublime tolerância celeste e amor que Jesus tem por nós. Então a luta da vida como processo educativo, ela oferece o quê? Inúmeras oportunidades para a gente semear o bem. O que a gente faz com essas oportunidades? E evitar o mal, né? Mas o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz o contrário. A gente opta pelo mal ao invés do bem. Então, empenhados nesse propósito, é comum termos que enfrentar padrões menos edificantes da própria personalidade, que surgem no caminho como poderosos adversários, que são as nossas imperfeições que nós temos que enfrentar. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base em quê? Na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Veja, essas oportunidades que nós temos em nossa vida, essas dificuldades, seja os adversários, seja as nossas imperfeições morais, essa existência que nós temos agora é uma oportunidade única que nós temos para melhorarmos.
Veja a doutrina espírita, uma bênção em nossa vida, com tantos ensinamentos que nos fazem compreender, nós que passamos, muitas vezes, nem todos nós nascemos de berço espírita, então nós passamos por várias religiões, e aí nós encontramos o quê? O espiritismo que vem nos iluminar, né? Continuando a interpretação evangélica. Veja, o inimigo foi lá, jogou o joio, né, no meio do trigo e retirou-se. O que significa esse retirou-se? O texto de Mateus nos fala que após a semeadura do joio, o inimigo retirou-se. Então, percebemos que em todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da nossa invigilância, ou da insinuação, né, de forças inferiores que são quando os espíritos, nós estamos sendo influenciados, na influência espiritual, o mal opera às escondidas. Então, instaurado esse processo, uma vez que a gente entra em desarmonia, o agente da perturbação se retira e fica observando de longe, de camarote. Então, a gente abre, né? A gente fica invigilante, a gente abre a nossa mente para sugestões de espíritos inferiores. Uma vez que a gente está em completa desarmonia, porque a gente se desconectou com o divino, o que acontece? Eles se retiram e ficam ali observando você, tá certo? Então, onde haja desastre, auxilia a restauração. Se a maldade enodoa essa ou aquela situação, faze o melhor que possas para que a bondade venha a surgir. Isso está num livro chamado Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel. Existem livros belíssimos do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier para a gente ler e refletir. Então, nós temos sempre retornar ao bem. Porque nós somos humanos, nós vamos errar e nós vamos seguir o caminho do mal. Mas aí nós temos sempre o quê? Nós temos a opção, nós temos o conhecimento, nós temos a clarificação que nós devemos retornar para o bem. Seguindo o texto evangélico, ele diz assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem. Isso quer dizer, gente, que a natureza não dá saltos evolutivos. Nós temos processos a serem obedecidos e seguidos. Então, por exemplo, comparando-se aí com plantação, semeia-se e depois germina-se e depois cresce e depois frutifica. É um processo, não dá salto. Você não semeia aqui e já frutifica aqui. A natureza não dá saltos, ela obedece processos. Muito bem. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo segundo a qualidade da sua semeadura. Então, toda semente semeada, ela irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por este motivo, devemos ter cuidado com os nossos o quê? Pensamentos, palavras, gestos e ações. De novo, pensamentos, palavras, gestos
e ações. Pois nós vamos receber da vida aquilo que nós oferecemos a ela. Nem sempre, todavia, nós conseguimos perceber a presença do mal, não é verdade? Sendo necessário, então, que este cresça para que possa ser enxergado. Olha só, por esta razão é que alerta Jesus. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então a gente vê dessa forma que no plano evolutivo onde nós nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, para que a gente possa notar o mal, senão a gente não notaria. Não somente para que possamos exercitar essa capacidade de discernimento, né, de saber, isso é bom, isso não é, né, entre um e o outro, mas também permitir que os bons exemplos hajam sobre o mal e dessa forma tornando-o melhor. Muito legal, né? Só essa frase, hein, gente? Somente essa frase. Depois, ele vai falar também, gente, é o mesmo parágrafo, mas agora a gente destacou aí, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Bem, a parábola, ela nos relata que os servos, surpreendidos com a presença do joio que apareceu lá no meio do trigo, né, que os inimigos colocaram, eles indagaram ao Senhor que se deveriam arrancar esse joio. Então, a orientação foi assim, foi sábia, fala, não, deixa-os crescer juntos até a ceifa. Analisando esse trecho, que é um registro de Mateus, né, percebemos que os servos citados são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Então, neste sentido, os servos são os instrumentos que são utilizados por Jesus, o semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviço existentes na seara bendita, né? Então, metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como mão operantes ou inteligência sublimada, que estão subordinadas aos ditames da lei de amor. Esses frutos positivos, a ceifa, quando ele chega ali no final, ele fala assim, a ceifa expressa o momento final daquela produção agrícola. É quando aquele que planta, né, fala assim, não, agora está na hora de colher, é a ceifa. Então, no plano individual, trata-se no momento em que nós colhemos aquilo que cultivamos. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos infelizes que a invigilância permitiu crescesse no transcurso das experiências. Por isso que a gente tem que colecionar mais o quê? Nos engajarmos mais e mais no bem, né? Para que a nossa colheita, ela seja o quê? Ela seja positiva. Continuando ainda no texto evangélico, nós temos aqui, deixa eu botar o texto, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Olha que interessante. Olha essa afirmação. Vocês observaram que no começo, ele chamou, no começo, antes da colheita, os trabalhadores estavam sendo denominados como servos? Né? Ele estava dizendo, olha, e os servos lhe disseram, né? Por ocasião da ceifa, porém, o mestre não chama mais de servos, chama de ceifeiros. Os segundos, os ceifeiros, eles são diferentes dos servos,
Porque ceifeiros, no conceito geral, são trabalhadores que exercem uma atividade específica. Eles são, no contexto de interpretação desse texto, do ensinamento de Jesus, são os cooperadores conscientes. São aqueles que estão sabendo o que estão fazendo, né? São detentores de responsabilidades maiores. Perceberam a mudança aí? O plantio pode ser feito por qualquer um de nós, mas a ceifa vai caber a tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem. Então, já são aqueles mais conscientes. Muito bem. Voltando ao livro do Rodolfo Caligares, ele fala o seguinte: o joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente por motivos óbvios, né, gente? Se eles são parecidos, você pode estar arrancando o trigo em vez do joio. Então, na hora da produção de frutos, em que será a perfeita distinção entre ambos, já não há perigo de equívoco. Será ele, então, atado em feixes para ser queimado. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade, com a gente. Aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Tá certo? Olha quanto ensinamento numa só parábola. Vamos voltar agora ao texto e analisar a última sentença ali, né? A última sentença. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem. Esse último ensino, né, de Jesus, esse texto, ele mostra que no celeiro divino só há espaço para o quê? Para o bem. Então, praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de divino em nós. É quando a gente se conecta com o divino. E, em consequência, experimentamos a felicidade plena. É imperioso que a gente guarde, é fundamental que nós temos uma confiança em Deus, que tendo fé nas promessas e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento, em que se faz necessário separar o joio do trigo, e aquele seja atado, né, o joio e molhos para serem queimados. Então, nós devemos o quê? Estar praticando o bem e confiar na providência divina, principalmente no momento que vivemos, né, gente? De pandemia. Muito bem, gente, nós estamos chegando então ao final aqui e nós temos a seguinte conclusão, porque a gente falou bastante, né? Mas vamos ver se a gente consegue levar isso. Eu ia falar para casa, mas a gente já está em casa, né? Alguns de vocês já estão em casa. Mas a gente pode levar isso para a gente, em nossa mente. A parábola do trigo e do joio, ele simboliza a luta entre o bem e o mal, ainda existente no nosso planeta. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Ele nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas. É pacientemente examinado pelo seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento de Deus, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem, que é isso que Jesus espera de nós, que nós perseveramos sempre no bem. Para terminar,
tem esse cântico, oração, é um cântico, oração de Davi, e ele expressa a confiança no Senhor. E ele concede, assim, uma fortaleza moral para a gente superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. Então, sempre que a gente estiver assim, leia Salmos, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Vou pedir licença para vocês e vou ler esses salmos e depois nós encerraremos com uma oração final. Muito bem. O salmo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muita paz.